Horas 4 minutos, aqui em Porto Alegre, hoje pelo Facebook. Pedimos mais uma vez desculpas ao pessoal que ontem entrou na nossa live lá no Instagram, porque não conseguimos, por problema de rede, de internet, colocar a nossa live no ar. Já está aqui comigo do lado, vocês já podem perceber, o meu amigo, grande jornalista Gustavo Chagas, porque a ideia é nós batermos um papo hoje sobre a questão envolvendo mídia e política em tempos de coronavírus, né? O papel da política e o papel da mídia nesse processo. A gente tem falado muito sobre questão de saúde, né? Há poucos minutos o próprio novo ministro da Saúde deu uma coletiva lá em Brasília, anunciando algumas medidas, alguns posicionamentos do Ministério da Saúde, ele que assumiu há pouco mais de 5 dias, eu acho, 4, 5 dias ele está no Ministério da Saúde. A gente tem algumas medidas de saúde já implementadas. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite já adotou alguns procedimentos, um plano para reabertura, principalmente do comércio. Mas a gente quer falar sobre mídia e política. E eu convidei o Gustavo, porque o Gustavo é um cara que estuda muito esses assuntos, é um cara que tem essa percepção bacana envolvendo a mídia e a política. Gustavo, primeiramente, boa tarde, um prazer estar contigo aqui. E eu queria que você falasse um pouco para nós, fazendo uma introdução dessa questão envolvendo a política, porque a gente está vendo aí um presidente da República, Bolsonaro, até ontem a gente começou a falar sobre isso, que parece que no momento de crise, no momento de grande preocupação em relação à saúde pública, não vem adotando uma postura de diplomata, de um cara que precisa agregar o povo e precisa agregar as diferentes correntes políticas para resolver uma questão de saúde. Qual é a tua opinião sobre isso? Pois é, boa tarde, Nelson, quem está chegando aqui no Face com a gente. Finalmente, né, deu certo depois do aperto que a gente passou ontem com a conexão no Instagram, mas aqui no Facebook eu acho que a situação está bem melhor e espero que a gente consiga bater um papo agora com mais tranquilidade, bem melhor do que foi ontem, né? E é bem isso que tu falou, né? O presidente Jair Bolsonaro, e ontem eu fiz questão de deixar claro nas minhas tentativas, sem juízo de valor, de ideologia, se é bom ou não é, o presidente Jair Bolsonaro ele está com uma dificuldade de se portar nesse momento como um estadista, porque as questões políticas sempre permearam a vida brasileira com dificuldade, com polêmica. Isso não é um problema do Bolsonaro, é um problema da vida política brasileira e de outros países também. Mas num momento como esse, que é de crise, tem milhares de pessoas morrendo, a situação de Manaus, que nós estamos vendo, é muito preocupante, mas não só lá, não é o momento ideal para botar gasolina na fogueira da política, né? Talvez esse, mais do que qualquer outro momento, fosse o ideal para chamar todas as forças políticas, respeitando as diferenças, e aqui a gente não quer que ninguém passe a concordar com tudo com que o outro pensa. A diferença faz parte, é boa que ela exista. Só que nesse momento, tudo isso poderia ser deixado de lado para pensar num combate efetivo à pandemia, e não só ela, mas também nas questões econômicas, que são importantes, claro, ninguém nega o emprego das pessoas, a indústria funcionando, o comércio, tudo isso é importante. Então, para superar esses problemas, seria ideal que os agentes políticos, não só o presidente, mas todos eles, tivessem uma aproximação e levassem essa discussão como prioridade. Não parece isso ser a prioridade deles no momento, pelo menos da maioria, né? Parece que o período eleitoral ele foi antecipado por conta da pandemia, né, Gustavo? A gente tem visto aí embates do presidente. Antes a briga dele no início sempre foi com a esquerda, né? Sempre foi com o PT, com os segmentos da esquerda, até por aquela questão da polarização que vinha da campanha eleitoral para presidente da República. Só que de uns tempos para cá, e com essa questão da pandemia, parece que a metralhadora giratória dele começou a atirar, inclusive em segmentos do centro e até da direita, né? Então, ele parece que está querendo se isolar politicamente do restante das correntes políticas, com um discurso bem radical, um discurso bem político, né? E isso é perigoso, porque a gente está passando por um processo de pandemia, né?
Pois é, e se a gente for pensar assim em 2018, que não é um período tão distante, né? 2 anos atrás, processo eleitoral, nem completou 2 anos das eleições, 1 ano e meio. O Bolsonaro era aliado do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do governador de São Paulo, João Dória. Se for pegar os 2 estados mais importantes do Brasil, são esses. O Bolsonaro ganhou com uma margem gigantesca nesses 2 estados, coisa que não acontecia há muito tempo. O PT tinha dificuldades quando foi eleito, o PSDB até em São Paulo tinha mais força, e o presidente Jair Bolsonaro conseguiu margens expressivas e conseguiu não eleger diretamente todos os governadores, mas conseguiu em alguns estados eleger seus próprios nomes, mas em praticamente nenhum estado, com exceção dos do Nordeste, o Bolsonaro tinha um opositor no governo. No Rio Grande do Sul, talvez ele tinha preferência pelo Sartori, mas o Eduardo Leite não era diretamente um opositor do Bolsonaro. Ele tem discordâncias, ele é até um pouco mais liberal em questão de costumes, mas no discurso econômico eles são parecidos. O Eduardo Leite sempre elogiou muito o Paulo Guedes, e agora isso aí não se vê mais. A gente viu na última semana uma carta de 20 e tantos governadores criticando o Bolsonaro pelas... se falava caneladas do Bolsonaro, só que não é mais canelada, né? É uma coisa muito mais forte. Quando ele prega, não explicitamente, mas vai lá dar um apoio para um ato que defende o AI-5, isso não é uma canelada. Canelada dói, mas passa. Isso aí é muito forte. Hoje, inclusive, ele naquela saidinha famosa dele lá em Brasília, para aqueles apoiadores dele que só vão defendê-lo e tal, ali na saída do palácio, ele mudou um pouco esse tom. Ele disse que ele não é contra o fechamento, ele é contra o fechamento do parlamento, né, e dos outros poderes, né. Então ele tentou dar uma remediada naquele ato lamentável, né, de domingo, né. Então a gente está vendo que realmente num processo de pandemia, que é aquilo que a gente até comentava ontem, que todo mundo deveria estar mobilizado em prol da defesa da saúde pública, né, das questões envolvendo a saúde das pessoas. A gente está vendo aí embates políticos muito, muito fortes e muito, muito radicais, né, de vários lados, porque na realidade também a gente tem que entender que os governadores estão preocupados realmente com a saúde pública, mas há um segundo interesse por trás disso. A gente percebe isso, que tem a questão política por trás disso, né? Que eles estão preocupados com a saúde pública, a questão de extensão da quarentena e tudo mais, eu entendo, mas eu também vejo isso como uma bela oportunidade deles, digamos assim, se projetarem politicamente visando as próximas eleições. Não sei se tu concorda com esse pensamento, pessoal. Principalmente no caso do João Dória, que em 2018 tentava ser candidato à presidência, mas aí o Geraldo Alckmin se impôs como nome do PSDB e o Dória teve que concorrer ao governo do estado de São Paulo, mas ele sempre teve esse sonho de ser candidato à presidência, e a partir do momento que ele vê que o Bolsonaro disputa o mesmo público que ele começou a também bater de frente com o Bolsonaro. Deu a coincidência nesse caso é que o discurso do Dória parece ser mais sensato, porque é uma questão de saúde pública. Ele estava mais, vamos dizer assim, na forma. No conteúdo a gente pode discutir, fica aí aberto até para quem está nos assistindo, dar a opinião, mas na forma o Dória se mostrava como um líder ponderado, com falas muito calmas e tal. Forma, conteúdo a gente pode discutir depois. E ele é um candidato à presidência. Naquelas primeiras semanas de confronto direto entre Dória e Bolsonaro, aquelas coletivas que o Dória dava ali pelo 12h30, 1h da tarde, eram coletivas de um presidente. Uma estrutura montada, a gente imagina aquelas coletivas no pátio da Casa Branca, com os assessores atrás, o pódio. Todo um cerimonial, né, Gustavo? Todo um cerimonial, todo um protocolo, né? Era algo muito organizado. Eu acho que as RPs lá do Palácio dos Bandeirantes lá devem ganhar muito bem. Então. E um detalhe que a gente acaba percebendo, porque é do nosso meio da comunicação, naquela semana que o Bolsonaro também brigava com a imprensa, xingava jornalista no cercadinho lá do Palácio da Alvorada, o Dória fazia questão de cada
pergunta, ele, muito obrigado pela sua pergunta, fulano de tal, da emissora X, da emissora Y, ele meio que amaciava um pouco o repórter para mostrar, olha como eu trato bem a imprensa. Diferente do Bolsonaro, que briga, que é tosco e tal, o Dória se mostrava esse personagem, olha, eu sou o presidential, more presidential, né? Eu sou mais presidenciável que ele. Ele é muito mais político, ele tem uma visão de raposa da política mesmo, né? O Bolsonaro não tem. O Bolsonaro chega a ser até ingênuo em alguns momentos, né? No relacionamento com a imprensa, no relacionamento com a opinião pública, né? E o Dória, contrariamente, Dória é um cara extremamente midiático, né? Inclusive apresentou programa de TV aí, quem não se lembra dele apresentando O Aprendiz, que era do Roberto Justus, depois foi ele o apresentador, né? É um cara midiático, um cara que tem essa noção da comunicação, né? De falar no vídeo, do marketing, né? Então ele é um cara que tem essa visão e está usando disso nesse momento para se projetar politicamente. Mas mal ou bem tem sido feito, os governadores, pelo menos eu tenho visto, que eles estão tendo uma postura que seria a postura mais próxima do adequado para esse processo de pandemia. Tá? Se fechou, se fez quarentena, agora está começando. Estava até lendo aqui a informação que já temos 7 estados que estão flexibilizando a questão da quarentena, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo, Paraíba, Sergipe, Tocantins e o próprio Distrito Federal. Já estão começando um processo de abertura do comércio, abertura dos serviços que não são considerados essenciais, mas de forma gradativa, e parece que os governadores estão agindo da maneira como o presidente deveria agir. Mas eu queria entender, Gustavo, o que vai sair depois que acabar esse processo de pandemia do ponto de vista político, cara. Porque assim, quem vai sair fortalecido, quem vai sair, digamos assim, arranhado? Me parece que o Bolsonaro é quem tem mais a perder em tudo isso, né? A não ser que daqui a pouco realmente ele tá jogando uma cartada muito arriscada, de daqui a pouco se vê que a economia foi ao caos e ele botar o dedo na moleza do pessoal e dizer, olha, eu tinha razão, viu? Falar que a economia ia dar um problema sério, enfim, né? Então, será que a gente pode já projetar quem sai arranhado e quem sai grande desse processo de pandemia politicamente? É difícil porque no cenário político brasileiro as coisas mudam muito rapidamente. Quem está hoje por cima, no outro dia pode estar por baixo. E um exemplo muito evidente disso, acho que foi do Mandetta. Eu sabia que ia falar nele. O Mandetta, ele construiu uma imagem muito rapidamente de muito sucesso, como o gestor, o técnico, o cara preocupado com a saúde, e soube usar muito bem isso. Uhum. Mas parece que em alguns momentos ele acreditou demais no personagem e virou o fio. Sim. Quando ele comprou a briga mais diretamente com o Bolsonaro, e de novo, eu vou repetir essa questão que às vezes o pessoal pode interpretar de forma negativa, tá defendendo um ou tá falando mal do outro. Não. Eu tento fazer uma análise sem juízo de valor. Tenho, obviamente, minhas posições, acho que um estava certo, outro estava errado, mas na análise fria, daí repito, de forma, o Mandetta, ele aumentou o tom, brigou com o Bolsonaro, e ali a situação ficou insustentável. Por mais que ele tivesse razão, isso parece evidente, é muito estranho tu brigar com o teu chefe publicamente, tomar uma reprimenda e no outro dia continuar brigando ou dar indiretas e tal. Por mais que ele estivesse certo, e eu acho que ele estava, fica insustentável a situação. Então era imaginável, e foi o que aconteceu, Bolsonaro acabou demitindo o Mandetta. E daí, depois de tudo isso, no dia da demissão, aquele vídeo, daí o Mandetta faz todo o discurso, né? Cuidem com as aglomerações, mantenham a higiene, evitem contatos muito próximos. Daí tá lá ele abraçando o pessoal, claro, entendo a situação, mas político também cuida de imagem, e ele estava tão preocupado com a imagem, deveria estar atento a isso, não podia abraçar todo mundo e dançar e rir, até porque, repito, o caso de Manaus. Estão abrindo covas coletivas, não é o momento para dar risadinha, dançar e abraçar com o pessoal. Então até tu tocaste aí, eu quero falar sobre o Mandetta, mas tu falaste agora no final dessa tua
manifestação sobre Manaus. Alguns minutos antes da coletiva, eu estava conversando com um amigo lá de Manaus, o Francisco Luft. Até convidei ele para entrar na nossa live rapidamente, para trazer algumas informações lá do front, lá de Manaus. Ele não pôde, infelizmente, hoje, mas vou ver se nos próximos dias a gente traz a opinião do Francisco aí, direto lá de Manaus. Mas rapidamente ele me falou o seguinte, que ele disse que está sendo superestimada a situação lá em Manaus, tá? Porque há muitos interesses políticos lá no Amazonas, né? E que não é bem assim essa história de que realmente está colapsado o sistema de saúde, mas que essa questão aí de números absurdos de mortes por dia, isso aí não é verdade, né? Mas foi só isso que ele me colocou no WhatsApp. Ele disse, cara, a situação aqui, ela é preocupante, muito preocupante, mas não é também tudo isso que está alardeando e aí no sul, enfim, no resto do Brasil. Eu fiquei muito curioso para saber da opinião dele, que está lá em Manaus, vive em Manaus, realmente se as informações que estão chegando para nós aqui no centro do país, ou no sul do país, são realmente verídicas, porque daí a gente vai entrar num segundo momento da nossa conversa, que é a questão da imprensa, né, do que está sendo divulgado. Então, é muito complexo tudo isso, né, Gustavo? É muito, muito complexo. E na questão do Mandetta, ele, na minha opinião, é isso aí mesmo. Ele estava num discurso extremamente correto, coerente, dentro de um processo de segmento das ordens da Organização Mundial da Saúde, questão da quarentena, de questões técnicas acima de qualquer outra questão política ou de qualquer opinião subjetiva. Mas no final ele começou a dar umas escorregadas, e deu umas escorregadas políticas com o presidente. Ele se insubordinou ao chefe, né? Quando ele começou a bater boca publicamente, através de indiretas com o seu chefe, né? E naquele momento que o Bolsonaro começou a fritar ele publicamente nas manifestações junto à mídia, se eu fosse o Mandetta, eu já deveria ter pedido demissão naquele momento, por mais que ele quisesse colocar essa ação para o Bolsonaro, para ele sair de bonzinho na história. Cara, se alguém te ofende no teu trabalho, se o teu chefe comete alguma ofensa contigo, ou te assedia moralmente, enfim, tu vai pedir demissão, tu não vai ficar aguentando naquele local até esperar que ele te demita, né? Então, nesse ponto, o Mandetta me pareceu que jogou ali para sair por cima, né? E fora isso, teve essa questão dele abraçar todo mundo lá, depois no ministério, que foi um ato lamentável e que jogou por terra toda e qualquer imagem positiva que ele possa ter criado nesse pequeno período de exposição com a Covid, né? E teve um período também muito pequeno, porque as coisas aconteceram muito rapidamente, que o Mandetta era cogitado até como um possível candidato à presidência em 2022. Uns falavam, não, ele vai ser candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, e até acho que é uma possibilidade plausível. O cara foi deputado federal por 2 mandatos, foi ministro, seria natural. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode citar vários exemplos de quem é deputado federal ou ocupou o ministério que concorreu ao governo do estado. Mas aí a presidência da República é algo grande, né? E por um período curto no ministério, período complicado e tal, mas se cogitou. E aí a gente fica na dúvida, e daí tentando responder a tua pergunta, que eu até agora não respondi, né? Como é que fica para 2022 o cenário da presidência? O Bolsonaro, obviamente, salvo ocorra alguma coisa, o pessoal fala em impeachment, até hoje o PDT está entregando ao Rodrigo Maia um pedido de impeachment do Bolsonaro. Mas eu acho que não vai adiante. Dizendo que ele desrespeitou as regras federativas na relação com os estados. Deixa eu até pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, eu estou com o computador aberto, daí eu posso ler o que o Carlos Lupe, o presidente do PDT, escreveu. Que também é uma figura. Até enquanto tu tá procurando aí, eu vou lendo aqui. Enquanto tá procurando, eu vou lendo um comentário aqui da Estela, que tá lá em Portugal. Estela que participou conosco semana passada, dando informações lá de Portugal, de como é que tá a questão do Covid lá na Europa, em Portugal principalmente, né? Ela diz assim: eu penso que essa atitude de projetar-se politicamente é equivocada. A projeção tem que ser pelas ações e não o contrário. É isso aí, Estela. Realmente, nesse momento de pandemia, o que menos tem que se pensar é na questão da projeção, do marketing político pessoal, né? Então, os governantes teriam que pensar primeiro na questão da saúde pública para depois
aí eventualmente colher louros, né, em cima dessas ações, né? Achou aí, Gustavo? Achei. Ele fala aqui que o presidente estimulou indiretamente a contaminação das pessoas, principalmente estimulando aglomerações, dizendo que não tinha problema, e até nos próprios atos dele, né? Indo à padaria e fazendo aquelas cenas bastante curiosas, e pelos ataques constantes ao Congresso, ao Judiciário e à imprensa livre. Isso Carlos Lupe e o Ciro Gomes também, claro, são do mesmo partido, né? Estão aí liderando esse pedido de impeachment, também citou as relações federativas e um possível desrespeito do Bolsonaro aos governadores e prefeitos. Claro que não um desrespeito de ofender ninguém, mas um desrespeito justamente institucional. Eu acho que não vai adiante também por um xadrez político. O Rodrigo Maia, no fundo, ele gostaria muito de assinar um pedido de impeachment, autorizo, a Câmara está livre aí para proceder às investigações, o julgamento e entregar ao Senado um processo. Mas o Rodrigo Maia, eu acho que ele não vai fazer isso, porque se ele dá seguimento ao processo de impeachment, ele legitima o discurso do Bolsonaro de que é perseguido pelo Rodrigo Maia. Se a gente abrir o Twitter agora, segue lá, tags mais comentadas, Maia inimigo do Brasil. Claro, que daí é questão de rede social, tem contas de robô, tem realmente contas legítimas, então é difícil mensurar qual o impacto disso na sociedade. Mas é um discurso que, saindo da boca do presidente Jair Bolsonaro, cola com 1/3, 30% da população brasileira. Então, a partir do momento que o Rodrigo Maia aceita um pedido de impeachment, por mais forte que ele seja, não sei se é o caso desse do PDT, mas se viesse assim, olha, é a smoking gun, né? A arma e a fumacinha estão saindo, é evidente. Nem nesse caso eu acho que o Rodrigo Maia aceitaria de forma tão tranquila, porque se ele aceita, legitima o discurso do Bolsonaro de que é vítima do Congresso, vítima do Centrão. E até outra questão curiosa sobre essas relações, hoje eu estava assistindo a CNN e o destaque da reportagem era que o Bolsonaro se reunia com os líderes do MDB para formar uma aliança para fortalecer a base na Câmara dos Deputados. No domingo, o Bolsonaro disse que não negociava. Hoje, quarta-feira, ele está negociando com o MDB e, de novo, né, o MDB tem poder de ficar lá de olho. É impressionante, né? Me parece, às vezes, Gustavo, que o presidente ele não tem convicções, a convicção dele é do momento. No momento eu penso isso e vou assim. Daqui a meia hora eu mudo traz um exemplo claro disso. Ele disse que não negociava, que não tinha negociação com o parlamento e agora está procurando diálogo, né? Mas em relação à eleição e o processo de impeachment, eu acho que esses argumentos, pelo menos para mim, me parecem bem fracos ainda para poder abrir um processo de impeachment presente. Mas é sempre bom a gente lembrar que a gente vive no Brasil, né? E o Brasil é um país onde o impeachment tem forte componente político, muito político. O Collor teve isso, a Dilma teve isso. Então, um componente político aqui, se o parlamento decide que quer impeachment o cara, né, eles vão achar mínima questão de improbidade administrativa, mínima questão de algum descumprimento de regra, de lesa pátria, alguma coisa, para poder impeachment o presidente. Né? Aí eu não estou querendo dizer, fazer juízo de valor, nem dizer que a Dilma foi golpe, não foi golpe, aquela história toda lá, mas a gente sabe que as pedaladas, embora tenha sido uma situação grave, foi grave, de questão orçamentária, era um argumento não tão forte assim para poder impeachment um presidente, mas aí teve um componente político, que a gente sabe, né, que acabaram por derrubar a Dilma, né. Então, mais uma vez eu digo, não estou dizendo que foi certo, é errado, mas eu só estou querendo dizer que o componente político influencia no impeachment. E agora, se o parlamento quiser realmente derrubar o Bolsonaro, eles vão achar algum motivo, Gustavo, vão achar algum motivo e derrubar o Bolsonaro. Agora, se vai ser bom, vai ser ruim, aí é uma consequência, né? Pois é, e falando sobre isso, eu lembro do caso dos Estados Unidos agora há pouco. Os democratas tinham maioria na Câmara e aprovaram um pedido de impeachment do Donald Trump na Câmara. Mas eles não têm a maioria no Senado e até as pedras de Washington sabiam que o processo de impeachment não ia prosperar.
mas eles fizeram para desgastar, ou tentar desgastar a imagem do Donald Trump. Eu acho que é isso que o PDT quer fazer. O PDT não é um partido que já foi anteriormente, na época do Brizola, e mesmo assim, como o Brizola não conseguiu chegar à presidência da República, ficou muito limitado a ele no Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul, onde tinha uma força nos anos 80, nos anos 90, o PDT não é um partido hoje que consegue mobilizar a sociedade de certa forma. Então é um tipo assim, a gente sabe que não vai dar em nada, mas vamos tentar desgastar a imagem do Bolsonaro, né, para empurrar cada vez mais a situação política e talvez ver como que isso vai se resolver daqui a 6 meses, 1 ano ou só em 2022. Sim. Gustavo, ainda falando sobre política, eu queria bater um papo contigo sobre a questão do Eduardo Leite e do Marquesana. Como a gente falou do Bolsonaro, vamos trazer um pouco para a aldeia essa discussão envolvendo o processo de pandemia e a política, né? O Eduardo Leite, qual é a tua opinião sobre a condução dele desse caso da pandemia? E aí pode pegar o Marquesan junto também, que é aqui em Porto Alegre, na capital. Como é que tu está vendo os dois, o governador e o prefeito de Porto Alegre, que são tucanos, do PSDB, né? E como é que tu está vendo que eles estão conduzindo a questão da pandemia aqui? Foi muito engraçado que logo que eles começaram a tomar as atitudes, e atitudes muito firmes de restringir as atividades, com decretos super rígidos, né, em comparação a outros estados, e a comparação até com o governo federal, e a esquerda e a maioria das pessoas que não votaram nem no Leite em 2018, nem no Marquesan em 2016, tiveram, olha, tem que reconhecer, eles estão tomando atitudes que eu não esperava, e veja só, não votei neles, mas não está sendo que nem o Bolsonaro. Eu vi muita gente falando isso. Enquanto isso, gente que sustentou a campanha, principalmente do Marquesan, um movimento mais conservador, vamos dizer assim, estavam irritados com o Marquesan. Eu vi até nas redes sociais, aqueles grupos, cara, os mais radicais, chamando o prefeito Marquesan, do Karl Marx. Não faz sentido nenhum, a gente sabe que o Marquesan não é comunista. Mas o pessoal estava irritado com o Marquesan. Com o Eduardo Leite, ele já não tinha, vamos dizer assim, a confiança dos mais conservadores, que em 2018 preferiram o Sartori. O Eduardo Leite, ele foi um caminho pessoal mais moderado, que não gostou do governo Sartori, até pelos embates que teve com o funcionalismo público. Eu acho que os funcionários públicos tiveram um peso muito importante em não reeleger o Sartori. Talvez o Eduardo Leite não fosse a preferência da maioria dos servidores, mas diante daquele segundo turno, em que estavam os dois, o Eduardo Leite era uma aposta nova. Entre repetir e tentar uma nova alternativa, eles foram para o Eduardo Leite. E deu esse embaralho político, que se via todo mundo que até então criticava Leite e Marquesan defendendo as posturas dele, porque estavam seguindo os argumentos científicos, os dados e tal, e quem teoricamente defendia criticando porque eles estavam asfixiando a economia, estavam ferindo a liberdade das pessoas e que estava muito complicado. Isso durou durante março, abril começou a dar uma flexibilizada, e agora no final do mês, e com o anúncio do governador Eduardo Leite ontem e do prefeito Nelson Marquesan hoje, e amanhã eles já estão ensaiando esse movimento, eles estão voltando, vamos dizer assim, eles deixaram de ser comunistas, socialistas de esquerda, estão voltando para um centro político, tentando equilibrar um pouco a situação. A questão do Eduardo Leite, eu até acho mais tranquila na questão política. Claro que não é tranquila porque nenhum gestor gostaria de estar vivendo num momento como esse, um gestor público. Mas falo isso porque para o Marquesan é muito mais complicado. Daqui a 5 meses, 6 meses, se as coisas continuarem, eu acho que teremos eleição normalmente. Eu acho que sim. Eu acho que pelos indicativos do TSE, tanto com a Rosa Weber quanto com o Barroso, que é o novo presidente do TSE, talvez elas não vão ser em outubro, mas vão ser neste ano. Porque seria muito ruim para as instituições, e aqui não quero dizer que, porque é o Marquesan, no caso nosso aqui de Porto Alegre, mas seria muito ruim para 5 mil municípios em todo o Brasil
manter um prefeito que foi eleito por 4 anos, para 4 anos, por mais tempo, sem autorização das urnas, só porque as circunstâncias assim impuseram. Não. Nesse momento, eu acho que vale o conservadorismo. Vamos conservar as regras. Vai ser difícil, talvez, realizar as eleições em outubro. Vamos realizar em novembro. Daí cito um caso que já se fala há muito tempo na questão da reforma política, que os políticos são eleitos em outubro, muitas vezes em primeiro turno, é no início do mês, e só tomam posse em 1º de janeiro. Leva 3 meses para um político eleito tomar posse. Daí cito o exemplo da Argentina, e daqui a pouco a gente pode falar mais de América Latina, como a gente tinha até discutido. Na Argentina, o presidente é no final de outubro e toma posse no início de dezembro. Ele 10, 15 dias entre a eleição e a posse. Muito talvez melhor, no Brasil Gustavo. Isso ocorra com a eleição. Muito melhor. Muito melhor, porque é o seguinte, cara, a gente sabe que muitas vezes esse período de transição entre a eleição e a posse efetiva do novo mandatário, que ali, como tu mesmo dissesse, outubro para janeiro, 2 meses, 3 meses, que se forma aqueles gabinetes de transição, né, com equipes divididas, mescladas, né, equipe que está saindo e equipe que está entrando, acabam também ocorrendo várias situações desagradáveis. A gente já viu exemplos justamente em prefeituras aí, de secretarias que são devastadas por quem está saindo, para deixar quem está entrando na pior, porque é de partido antagônico, né? Então, eu compartilho dessa opinião, quanto menos transição tiver, melhor, cara. O cara pode ser eleito dia 1º de dezembro e em 1º de janeiro já assume outro cara. Então, evita, quanto maior a janela, eu acho mais possibilidade de ocorrerem situações de corrupção, ou de fraude, ou de sabotagem, enfim, né? Sim. Não, e eu acho que se as eleições forem adiadas, elas vão ser realizadas em 2020. Acho que não vai passar para além de janeiro de 2021, porque daí poderia até causar questionamentos jurídicos. Né? Pô, o prefeito foi eleito até 31 de dezembro de 2020 e continua no cargo porque houve uma situação inesperada. Ok, foi inesperada, todo mundo foi afetado, mas a ordem jurídica segue a mesma. Então eu acho que vai ser mantido, talvez adiado, mas neste ano, e para o Marquesan é complicado, porque, imagino eu, não é informação, é uma análise, ele viu que estava perdendo o apoio de setores que davam sustentação ao mandato dele. Setores de profissionais liberais, pequenos, médios e grandes empresários. Daí faça uma figura de linguagem, por favor, não levem como ofensa. Diga. Não, vou fazer uma brincadeira, mas ninguém precisa ficar ofendido. O Marquesan estava perdendo o apoio do pessoal que se manifestava no Parcão, que estava criticando o Marquesan nas carreatas. Então ele viu assim, olha, é a minha base eleitoral. Por mais que eu tenha a minha convicção, eu acho que ele estava indo bem, ele pensou, não, vou moderar, no que dá para moderar, talvez, ele vai flexibilizar em algumas questões, mas ele permanece com um discurso bastante coerente, consciente da gravidade do problema, mas ele está tentando equilibrar um pouco a situação, até para manter aí uma base eleitoral. E para te devolver agora, Nelson, antes da pandemia de coronavírus, eu pensava com muita tranquilidade que o Marquesan não seria reeleito. Porque ele teve um governo de dificuldades, principalmente nos 2 primeiros anos. Ele comprou brigas desnecessárias pelo perfil dele como deputado. Ele sempre foi muito de combate e depois até começou a moderar. Mas a cidade enfrentando problemas, e aí transporte público sempre é uma questão, e não é exclusividade do governo do Marquesan. O transporte público é um problema de muito tempo em Porto Alegre. A saúde pública, ele avançou em alguns pontos com a abertura de postos, mas teve também a polêmica do fechamento do IMS, que é o Programa de Saúde da Família, que, por mais que tenha argumentos jurídicos e que a prefeitura sustente isso, na ponta, quem é prejudicado são os moradores dos bairros mais distantes, que dependem dessa estrutura de saúde. E questões até que se fala muito da zeladoria da cidade. Por um tempo, Porto Alegre ficou sem corte de grama, sem pintura, sem cuidado com os ambientes públicos, pela falta de dinheiro até também. Não é culpa do Marquesan
mas foi no mandato dele que aconteceu. Então Sim. Eu acho que em condições normais ele não seria reeleito e provavelmente o candidato que ia capitalizar essa insatisfação era o Sebastião Melo, que perdeu para o Marquesan em 2016, e talvez assim, tinha o Melo, e o Melo apostava muito nessa imagem, e aposta, imagino ainda, nessa imagem do zelador da cidade, o cara que resolve os problemas da população, o que dá uma chuva, e ele vendia essa imagem até na campanha eleitoral, dá uma chuva, ele vai lá ver qual é a situação da chuva. O Melo, para mim, se cacifava como o candidato favorito às eleições. E o Marquesan, na pandemia de coronavírus, tomou atitudes, vamos dizer, de um estadista, que faltou nesse terreno Bolsonaro. E nisso eu acho que ele conseguiu equilibrar um pouco a situação com o Melo. Daí eu imagino, tem a Manuela Dávila da esquerda, mas a esquerda ainda dividida. E eu acho que pelo contexto, o espírito do tempo que Porto Alegre e o Brasil passa, eu acho que a esquerda não teria muitas chances nesse ano, não. Eu acho assim, Gustavo, que o Marquesan, sempre teve problemas nesse ponto parecido com o do Bolsonaro, que é problema de comunicação, né, de relacionamento. E cabe lembrar aqui que ele teve, ao longo do mandato dele, dificuldades em passar alguns projetos na Câmara dos Vereadores, dificuldades de composição no parlamento, brigou com alguns protagonistas do parlamento metropolitano de Porto Alegre, né, da capital, e pela sua postura, também sempre muito firme, demais até, em alguns momentos até radical, em alguns posicionamentos, mas que eu concordo contigo nesse ponto da pandemia, que ele tomou algumas atitudes que podem ter mexido nesse tabuleiro de xadrez da eleição desse ano, né, e podem colocá-lo aí de volta para a disputa, no caso dele, pela reeleição, né. Mas essa eleição para Porto Alegre, eu acho que ela está bem... Eu não vejo com clareza, assim, te dizer... Nem Sebastião Melo antes eu diria que, por mais que concorde contigo sobre a questão do protagonismo dele, ele ser um cara que o Porto Alegre já conhece, enfim, mas eu não via ele com essa digamos assim, essa condição de possível prefeito de Porto Alegre, assim, com muita facilidade. Eu vejo uma disputa bem acirrada, mas concordo contigo que o Marquesan, ele ganhou pontos nessa condução da pandemia, me pareceu um cara mais ponderado, muito melhor do que o Bolsonaro, né? E na minha opinião, tanto ele quanto o Leite vem conduzido de maneira correta essa questão do Covid, né? Mas, Gustavo, a gente já está avançando na nossa live, eu queria avançar nos assuntos também contigo. E um dos assuntos que a gente queria bater um papo contigo é sobre essa questão da América Latina, porque eu sei que tu é um cara que se interessa muito pelas essas questões da América, né, dos governos, da política, te interessa bastante, tu é um cara que seguido tá viajando, acho que a Guaíba tá pagando bem, então tá viajando para os países da América Latina. Tem as bandeirinhas ali. As bandeirinhas. Então, sempre que pode, tu tá com o pé na América, né? Então, vamos ver como é que tá a situação. Vamos fazer uma passagem, um giro pela América Latina para ver como é que tá essa situação da pandemia. E eu queria começar contigo aqui pelos países vizinhos aqui, Argentina e Uruguai, né? Semana passada, eu conversei com o Diego lá do Peru, e depois a gente pode falar um pouco sobre o Peru. Mas eu queria trazer, então, informações, assim, dos países que estão bem próximos aqui, nós do Rio Grande do Sul, né? Que são Argentina e Uruguai. Ontem, eu estava vendo uma coletiva do ministro do interior do Uruguai, o senhor Larrañaga, porque no Uruguai teve uma situação lá que foi aquela foto preocupante da Rambla no final de semana, lotada de gente, né? Aquela questão do distanciamento social não ser observado lá no Uruguai, em Montevidéu, coisa que a gente vê aqui em Porto Alegre também, a gente só ia aos parques ontem mesmo, os parques de Porto Alegre estavam cheios, né? Mas causou um impacto aquela imagem da Rambla lotada, as pessoas como se fosse um dia normal, né? E ontem daí a entrevista coletiva do ministro do Interior do Uruguai, dizendo que eles não vão ser mais contundentes na questão da quarentena, na questão da repressão a quem estiver desobedecendo o isolamento, a questão do confinamento. O Uruguai parece que está lidando de maneira mais light com a questão da quarentena. E a Argentina, por outro lado, também está com essas questões envolvendo o Covid. O número de casos lá na Argentina está menor que o do Brasil, né?
mas são países que nos interessam muito por estar aqui do lado. O que tu tem a falar sobre eles, Argentina e Uruguai? O Uruguai, eu acho que por ser um país pequeno, né, 3 milhões de habitantes, é uma população menor do que a região metropolitana de Porto Alegre, tem mais facilidade de resolver as coisas no diálogo, não precisa prender, as pessoas cumprem. Claro que a imagem da Rambla foi impactante, né? O Uruguai, que também tem uma imagem de ter uma população tranquila, ponderada, ali passou, acho que um pouco do limite. Claro que não é para criar terrorismo, mas é para ter cuidado, né? E a aglomeração não é o recomendável para ninguém. Os médicos, os especialistas falam disso. Mas eu acho que é natural do Uruguai não fazer uma ação ostensiva de punição, porque o saldo também não seria bom para o país isso. O Uruguai tem uma imagem de país que resolve as coisas de uma forma mais dialogada, e isso foi um destaque com o caso de um navio de cruzeiro que estava no porto de Montevidéu com pessoas estrangeiras, se eu não me engano, da Austrália, da Nova Zelândia, isso, infectados ou com sintomas de coronavírus, e o Uruguai acolheu essas pessoas, né, claro, e também mantendo os cuidados para não espalhar isso pela cidade, né, mantiveram um confinamento dentro das possibilidades do próprio navio, e depois até foi uma imagem bastante bonita dessa situação, que as pessoas, depois de toda a situação ter se normalizado, elas agradecendo o Uruguai, o governo uruguaio, e aí falo o caso do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Talvi, que foi candidato à presidência e foi derrotado no processo do ano passado. Ele ficou em terceiro lugar. Ele, daí na coalizão que chegou ao poder, né, depois arranjos do segundo turno, ele apoiou o agora presidente Lacalle Pou, e ele assumiu essa negociação como representante da diplomacia uruguaia, e o país saiu bem nisso, como acho que é a tradição uruguaia do diálogo, e isso foi uma imagem bastante positiva. E o caso da Argentina é o outro. Até completando aí o Uruguai, colaborando com o teu pensamento aí, tua informação do Uruguai, o ministro ontem do Interior, ele disse o seguinte, quando foi questionado por uma repórter sobre essa questão do afrouxamento, digamos assim, das medidas de segurança em relação à pandemia, ele disse assim, olha, nós já fechamos as fronteiras com o Brasil e com a Argentina para não deixar, né, chegar mais vírus ou sair vírus daqui, né? Fechamos para proteção, nós estamos distribuindo tapa-bocas, eles chamam de tapa-bocas, né, as máscaras, né? Estamos distribuindo tapa-bocas nas escolas, vamos distribuir, e vamos distribuir para o máximo de pessoas que a gente puder distribuir para se proteger nas ruas. E estamos num processo de conscientização da população. Ele deixou claro, nós não vamos agir com repressão, nós vamos agir com conscientização. Que nós pudermos conscientizar a população uruguaia em relação às medidas de segurança da pandemia, do Covid, nós vamos fazer, mas sem repressão. Me parece uma atitude adequada, né? O Uruguai, mais uma vez, dando exemplo de administração pública, né? Se nós seguíssemos os exemplos do nosso país vizinho aqui, a gente teria um país melhor, com certeza, né, Gustavo? E os uruguaios, à esquerda e à direita, dão exemplos de administração pública. Exatamente. Isso que é o mais interessante. Que eu acho que, e até uma imagem também que marcou muito nas eleições do ano passado, foi a dias do segundo turno, e um segundo turno muito acirrado, o pessoal fazendo campanha no mesmo lugar, sem briga. Imagina aqui no Brasil, botar a esquerda e a direita no mesmo lugar, ia dar pancadaria na serra. Com certeza. E até uma outra questão do Uruguai, que eu acho que facilita um pouco, é a questão da densidade demográfica. O Uruguai tem um grande centro, que também não é comparável a nenhum brasileiro, que é a região de Montevidéu e as cidades vizinhas ali, mas o resto do país é muito, muito mais bucólico, vamos dizer assim, né? Rural. Cidades pequenas, rural, e até as cidades que não são rurais, as litorâneas e tal, elas são muito tranquilas, não tem grandes cenários de aglomeração, talvez Punta del Este no verão, mas agora não é o caso. A segunda maior cidade do Uruguai é Salto, que fica ali na região norte, e tem 100
100 mil habitantes. Só a segunda maior cidade de Porto Alegre, se eu não me engano, Caxias, com quase 500 mil habitantes. Então, a segunda maior do Uruguai tem 100 mil. Então, o restante todo é 50, 80, 30, né? Cidades muito pequenas. E nesse ponto, até, eu acho que é mais fácil de poder implementar as políticas públicas, né, Gustavo? Então, nesse ponto, tem isso que favorece o Uruguai. Mas não tira o mérito deles enquanto povo educado, enquanto povo que tem consciência social, né? Mesmo como tu mesmo falaste, de direita ou de esquerda. Eu me recordo que logo depois da eleição, nós saímos aí de um período de esquerda, de muitos anos, com o Mujica, com a Frente Ampla, veio agora para o partido de direita, com o Lacalle Pou, mas a gente via depois da eleição uma espécie, não vou dizer de confraternização, mas de reconhecimento. Olha, ganhou agora a direita, mas nós somos todos Uruguai, então nós vamos continuar defendendo o nosso país. Isso é muito bacana, coisa que não ocorre aqui no Brasil, né? É mesmo. E não ocorre também na Argentina, tradicionalmente, com o peronismo e o antiperonismo, qualquer antiperonismo, né? Ao longo da história foram vários. Teve a União Cívica Radical, a ditadura militar e agora mais recente o macrismo, aquelas forças em torno do ex-presidente Maurício Macri. Lá sempre foi muito polarizado e na pandemia de coronavírus não se viu essa polarização. E aí cito, nas primeiras semanas, o Alberto Fernandes, presidente, peronista, o governador da província de Buenos Aires, que é o entorno da cidade de Buenos Aires, são coisas diferentes. O governador também é peronista. E o prefeito da cidade de Buenos Aires, que não é peronista, é aliado do Maurício Macri, eles estavam juntos na mesma mesa, tomando as decisões que o país ia viver, e principalmente nessa região do conurbano de Buenos Aires, que é densamente povoada e é ao contrário do Uruguai. São 15 milhões de pessoas vivendo num espaço muito pequeno. Buenos Aires tem 2 milhões e pouco de habitantes, só que aquelas cidades do lado, Avejaneda, Quilmes, Ezeiza, Tigre, todo aquele contorno é muito povoado e em condições até de pobreza algumas das cidades. E a Argentina tomou medidas mais radicais de confinamento e até eu vi uma pesquisa muito interessante. Eu tive acesso a essa pesquisa pela Secretaria de Planejamento aqui do Rio Grande do Sul, mas era uma pesquisa da Universidade de Oxford. E ela fez a comparação do nível de confinamento dos países. E a Argentina é o país que mais restringiu as atividades sociais e comerciais em toda a América do Sul. Talvez por isso, acho que muito por causa disso, não talvez, mas muito, que o número de mortes na Argentina, em toda a pandemia, é menor do que o número de mortes que o Brasil teve, se eu não me engano, na segunda ou na terça-feira apenas. O que o Brasil teve de mortes em um dia... Eu tenho aqui um dado aqui, Gustavo, que até eu quero trazer para o nosso debate. Não é de hoje, tá? Os dados atualizados foram do dia 19, que é mortes por cada milhão de habitantes, tá? Então, o país onde tem, da América Latina, que tem mais mortes por milhão de habitantes é o Panamá. Tem 28,7 por milhão de habitantes. Depois vem o Equador, com 26,7 por milhão de habitantes. E a República Dominicana, 20,4. O Brasil ocupa o 5º lugar nesse ranking. É o 5º país com maior número de mortes por milhão de habitantes, 11,3. E aí a gente vai pegar Argentina e Uruguai. A Argentina está do meio para baixo da tabela, tem menos de 3 por milhão. Então aí vem bem colaborar com essa tua tese. A gente comparando Brasil com Argentina, então morrem 4 vezes mais brasileiros do que argentinos de Covid, né? Pois é. Então aí já é um dado bem interessante. Exato, e se a gente levar a discussão que nós temos aqui no Brasil para a Argentina, gera uma confusão na cabeça, porque não existe país mais confuso economicamente do que a Argentina. A Argentina está em crise desde sempre. E agora, o que eles vão fazer? Eles... vamos pensar na economia, mas os nossos resultados são bons no controle da saúde. Então é uma equação muito difícil que eles estão tendo que assumir o risco. Então eles estão... Eu chego à conclusão, Gustavo, que Uruguai e Argentina estão sabendo conduzir muito melhor do que o Brasil. E aí é inegável que eu tenho que me lembrar de uma outra situação.
desses dois países, e eu acho que tu vai concordar comigo. Tanto no Uruguai quanto na Argentina, a educação é muito mais forte que a do Brasil. E aí pode dar explicação para isso. Então a gente sabe que a educação, tanto no Uruguai quanto na Argentina, ela é muito mais evoluída. A educação pública, eu estou falando, né? Educação pública, o serviço público de educação é melhor na Argentina e no Uruguai que no Brasil. E talvez isso tenha construído, ao longo dos anos e das décadas, uma consciência social muito maior no argentino e no Uruguai do que no brasileiro. E aí a gente está vendo agora, no momento de crise nacional, mundial, os países eles estão fechados entre eles. A gente está vendo agora, acabamos de comentar, que no Uruguai diferentes cores partidárias se uniram em prol do interesse nacional. Na Argentina está me dizendo que realmente o povo argentino está fechado na questão da pandemia. Então eu acho que a educação desses dois países pode ser uma resposta para esses atos da população, né? E tem uma área que eu gosto de estudar bastante sobre a América Latina, que é de cultura democrática. É uma série de questões e de indicadores numéricos mesmo que mostram, comparam o nível de cultura democrática entre os países. E aqui não é querer dizer, um país tem mais cultura do que o outro no sentido de leitura ou de uma suposta erudição. Eles ouvem música clássica e nós não tem nada a ver com isso. Respeito às regras do jogo, às instituições democráticas, ao funcionamento da economia, até mesmo com os problemas que a gente sabe que existem lá e aqui, é um respeito maior pelas regras do jogo. O uruguaio e o argentino, eles lidam melhor com a democracia, e democracia não é só voto, democracia é uma série de conceitos, de relações entre as pessoas, eles lidam melhor com isso do que com o brasileiro. Tem dois países da América do Sul, Gustavo, que eu acho que seria interessante a gente discorrer também. O Chile e a Venezuela. Tá? Por que esses dois países? Porque o Chile sempre foi cantado nas últimas décadas aí como a principal economia da América do Sul, a mais pujante, a que cresce, a que tem economia forte e desenvolvida, passou por um processo de problema social grave no ano passado, né? A gente via na TV aí as manifestações, os incêndios, as brigas, né? Os quebra-quebras que ocorreram lá no Chile, né? Uma situação até surpreendente para o restante da América. Quem não acompanha o dia a dia do Chile, aqui do Brasil, que a gente está um pouco longe, a gente até se surpreendeu com aquela situação ocorrida em Santiago e no restante do país. Como será que está o Chile? Não sei se tu tem essa informação nesse período de pandemia, Gustavo. Acalmou um pouco, porque a população também entendeu a urgência do momento. Ela até não é um dado atualizado, mas eu vi me deu um branco no nome do site. É um site que produz notícias sobre o Brasil para um público em inglês, que fala inglês, americanos, ingleses. Brasil... Agora eu vou tentar procurar, mas daqui a pouco eu lembro. E eles fizeram uma medição da avaliação dos presidentes antes, durante e depois. Depois ainda não, porque a gente ainda está passando, né? Mas antes e durante a pandemia. E o presidente do Chile, o Sebastião Pinheira, que era muito mal avaliado justamente por esses problemas do ano passado, ele, claro, não virou d'água para o vinho, agora é um presidente super bem avaliado, mas a situação ficou menos pior do que era antes. Eu acho que a população chilena, com os problemas que segue tendo, tanto com a saúde em relação ao Covid-19, mas os problemas sociais, e aí falo a questão previdenciária, que é muito grave no Chile, e também a educação, que ela não é, e a gente fala aqui como se no Brasil fosse uma maravilha, mas a educação superior no Chile é muito complicada, o acesso às pessoas, né, na educação superior, e a questão previdenciária ela é mais complicada ainda, porque a gente pega casos de aposentados que ganham bem menos de um salário mínimo por uma reforma que foi feita na época do Pinochet, e até hoje a situação ficou assim. Então, por mais que a economia do Chile andasse sempre bem, ela também tinha suas contradições. E isso problemas sociais, né? Tinha problemas de caráter social, né? E isso não significa que é horrível o Chile, nem que é a sétima
uma das 7 maravilhas do mundo. Não, tem contradições como a da América Latina tem. E agora, nesse momento, as coisas parecem menos graves politicamente, claro, levando em consideração a gravidade do assunto da saúde pública. E a Venezuela... Lembrando que o Chile, só fazer um parênteses sobre o Chile, a economia do Chile é um país que ele tem uma geografia muito peculiar, né? Porque é um país que ele tem uma extensão de norte a sul muito grande, mas ele é estreito, né? Por conta da Cordilheira dos Andes, né? E o principal produto que o Chile exporta são os minérios, né? Então não tem uma agricultura tão significativa, até porque não tem espaço para grandes culturas, né? Mas se baseia basicamente nessa questão dos minérios lá no Chile, a economia chilena, né? Principalmente o cobre, né? Mas sempre fica... Cobre, diga, Gustavo, pode dizer. Não, foi só uma pontuação cobre, e daí lembrei do Cobresal e do Cobreloa, né? São times de futebol dos grupos, né? O time daquela determinada região produtora de cobre. Sim. E a Venezuela, Gustavo, como é que tá a situação? Pô, a Venezuela que já estava com um problema grave de social lá, questão, né, da ditadura lá, da extrema esquerda, e o pessoal passando fome, mortes, gente atravessando para o Brasil. Inclusive, algumas semanas eu conversei aqui numa live com a Neide Soares, uma amiga jornalista que é de Roraima, de Boa Vista, e ela me trouxe um dado muito interessante. Ela disse que foram montados, se eu não me engano, 5 ou 7 espaços dentro de Boa Vista que acolhem os venezuelanos que foram para lá, e teriam, sei lá, grandes galpões. Ela explicou, enfim, mas a estrutura é mais ou menos essa, uns quiosques gigantes, enfim, que acolhem cada um deles cerca de 5 mil venezuelanos. Então tu imagina a quantidade de venezuelanos que debandou lá para Boa Vista e Roraima, que o governo tem acolhido esses caras, os imigrantes, né? Então tu imagina a situação social toda da Venezuela que vem passando nos últimos tempos, agora com a pandemia do coronavírus, né, Gustavo? Como será que anda a Venezuela? E tem mais um fator que agrava tudo isso e que forma uma tempestade perfeita na Venezuela. Tem a situação social, política e econômica que gera um desastre no regime do Maduro, e a gente viu isso acontecendo nos últimos anos, e principalmente no ano passado, em que a onda dos refugiados chegou aqui no Brasil, e aí também no caso lá de Roraima. Tem o caso da pandemia, e daí eu lembro de a preocupação dos médicos era: nós não temos água para a população. Não tem a quantidade necessária para a limpeza da higiene pessoal, para o próprio consumo, e daí leva também em conta as outras considerações. Falta comida, falta tudo, dinheiro, a inflação é gigantesca. E o terceiro fator que ainda não tem resultados efetivos, mas que eu acho que pode ser fatal para a Venezuela, é o que a gente está vendo nessa semana, da queda drástica do preço do barril do petróleo. Da mesma forma que o Chile depende muito da mineração, a Venezuela tem uma monocultura, vamos dizer assim, de petróleo. Se o petróleo vai bem, como foi nos anos 2000, e isso deu ao Chávez um status de líder que distribuía as riquezas e aplicava a renda do petróleo na vida dos venezuelanos, e teve um momento de certa prosperidade, ainda que com as contradições das restrições de liberdade, do ataque à imprensa, mas pelo menos a economia da Venezuela vai bem. Claro, porque o preço do petróleo estava alto e o Chávez surfou nisso. Quando o preço do petróleo caiu um pouquinho, o Maduro sentiu o baque. E agora, quando caiu muito, e que se falou até em preço negativo do petróleo, eu fico imaginando como a Venezuela vai enfrentar essa situação. E tentando pensar, e é muito difícil porque a gente não conhece, não vive lá, mas tentando pensar como um venezuelano, é uma situação aterrorizante. É difícil. Até a Estela aqui traz uma informação que eu ia trazer em cima daqueles gráficos que a gente andou estudando alguns dias, Gustavo, que a gente comentou, eu e tu. A Estela comenta aqui com a gente: Venezuela é o país da América do Sul que mais testa por milhão. Realmente, tem razão a Estela. A Venezuela é, daqui da América do Sul, a que mais testa por milhão. Eu tenho até um número aqui, Estela.
Nós temos aqui, pruebas por cada milhão de habitantes. Então, testes por cada milhão de habitantes. Na Venezuela, 11.822. Muito acima do Chile, que é o segundo país que mais testa, com 5.945 por milhão de habitantes. Depois vem Panamá, com 4.425. Peru, com 4.360. E em quinto lugar, o Uruguai, com 3.802. Bem acima esse número de testes da Venezuela. Eu não tenho essa informação, Gustavo, mas eu acredito. Bom, o sistema de saúde da Venezuela não deve ser a quinta maravilha do mundo, né? Mas eu acredito que deve ter alguma conexão, talvez, com Cuba, que a gente sabe que Cuba tem um sistema de saúde lá que sempre foi referência, enfim, né? Talvez tenha, a partir de uma parceria, talvez com Cuba, tenha conseguido essa quantidade significativa de testes, né? Por muito tempo, eu não sei se isso se mantém, a Venezuela teve de saúde, como até o caso de Porto Alegre, a saúde familiar. Os médicos que iam nos bairros e até muito com a ajuda de Cuba, talvez isso seja um dado relevante. Mas agora, no caso não é a que resolve necessariamente, em alguns casos o tratamento de cuidado intensivo, isso, e que a gente faltou em lugares que vem. Não sei se tá me ouvindo bem, não? Tô te ouvindo, deu uns cortes aí, mas eu tô te ouvindo bem. Beleza, então a questão da Venezuela, o número de UTIs e de leitos de urgência e de tratamento intensivo era muito mais baixo. Então, até me surpreende o dado que a Estela passou aqui do número de testes, é positivo e que bom que seja um número considerável, mas me assusto pela situação dos leitos, que lá na Venezuela é mais baixo, e também pela situação política, social e econômica do país, que é muito complicado. Inclusive, em relação a isso, aos testes, Gustavo, trazendo aqui para o Brasil, o ministro Nelson Teich divulgou ontem que o Brasil estaria vai aplicar 46 milhões de testes nos brasileiros, um número bem significativo, levando em consideração que nós temos aí um pouco mais de 200 milhões de brasileiros. 46 milhões seriam praticamente 25% da população sendo testada, um número bem grande, bem expressivo, né? Que talvez coloque, no final das contas, o Brasil como o país da América do Sul que mais vai ter testado sua população. Mas uma medida um pouco tardia isso, né? Que nós já estamos falando aí de quase 2 meses, de 1 mês e tanto de quarentena, né? Então, até se eu ouvi elogios para o ministro Nelson Teich, olha, ele sumiu com uma medida importante, impactante, só que também cabe lembrar que essa medida da aquisição dos testes já tinha sido tomada pelo Mandetta anteriormente. Então, na realidade, foi só a efetivação de uma compra de testes que já tinha sido feita pelo Mandetta lá atrás. Então, esse louro aí não vai para o novo ministro da Saúde, né? E também sobre os testes, só para fechar esse parênteses sobre a questão dos testes, e trazendo para outro país aqui da América do Sul, semana passada eu conversei com o Diego lá do Peru e ele me disse que o Peru era o país que estava mais aplicando testes aqui na América do Sul, assim, no dia a dia, né? Ele até me trouxe a importante cifra de 15 mil testes por dia que eles aplicavam, né? Então é um país que está investindo bastante nessa questão do teste, do mapeamento da população, para poder depois pensar em medidas de combate à pandemia. Então, estou trazendo essas duas informações para a gente falar da questão dos testes, né, Gustavo? E é importante, talvez, com os testes aqui no Brasil, a gente tenha uma surpresa num número muito maior, porque a gente já tem esse número alto sem testes. Será que com testes a gente vai ver mais gente confirmada, então, com a Covid-19? Em algumas cidades, em alguns estados do Brasil, aumentou de uma forma muito expressiva o número de mortes por doenças respiratórias em comparação ao ano passado. Pode ser que sejam mortes por coronavírus sem a confirmação? Pode. Acho que é até provável que seja. Mas os testes vão ajudar até é importante para servir como base para as políticas públicas que vão ser adotadas daqui para frente.
é bom para a saúde da população, mas também é bom para a gestão pública. Até assim, Gustavo, trazendo números, já ampliando além da América do Sul para a América Central, o país que mais tem casos por 1 milhão de habitantes é o Panamá, né? É o Panamá que tem aqui, nesse último dado levantado aqui, 102 contagiados por cada 1 milhão de habitantes. Em segundo lugar está o Equador, com 53. Então, um dobro do segundo lugar, o Panamá. E eu acho que isso pode se explicar também por essa questão dos testes, né? Estão se aplicando mais testes lá no Panamá e aí está aparecendo mais gente infectada. Então, é muito interessante esse negócio da estatística, dos dados, de saber como tu vai ler esses dados, né? Porque é um primeiro momento que tu pega um gráfico como esse, que coloca o Panamá com 100 por 1 milhão de habitantes, e o segundo colocado com 53, tu te apavora, pensa, vem cá, tá todo mundo infectado no Panamá, não. É porque lá tá sendo aplicado mais testes, né? Teve uma situação, até para fazer a pesquisa para nossa conversa aqui, e até peço desculpas, que a hora que travou, eu imaginei que pudesse ter sido. Eu fui tentar refrescar minha memória com um dado e fui abrir uma página no computador, e por isso eu acho que sobrecarregou a internet. Então, com o trauma do Instagram de ontem, eu fechei a aba e não quis nem conferir. Mas na pesquisa que eu fiz anteriormente, e daí eu até achei engraçado e depois fiquei chateado por ter achado engraçado que a questão de saúde pública envolve mortes. Mas o território, daí não é um país, mas o território da América Latina com a maior proporção, e agora eu não me lembro exatamente se é de mortes ou por casos de coronavírus, são as Ilhas Malvinas, que é uma população de 3 mil pessoas, né? Ou as Ilhas Falkland. Não sei se tem algum inglês nos assistindo, mas eu, por proximidade, eu prefiro chamar de Ilhas Malvinas. Tu usaria aquela camisetinha Malvinas são nossos, né? A Malvina é nossa. Nesse ponto eu compro a briga dos hermanos aí. Compro a briga dos hermanos. Cara, eu acho que o México cabe aí num comentário, né? Porque da América Latina é um país muito importante, né? Eu acho que o México a gente pode falar alguma coisa, né, Gustavo? Dos 3 mais importantes da América Latina, por questões de população, política, economia, Brasil, México e Argentina. E o México tem um Bolsonaro à esquerda. O presidente, o Andrés Manuel López Obrador, ele no início disse, não, é uma gripezinha, não sei se ele usou esse termo, mas ele desqualificou. É uma gripecita. Influenzacita? Sim, influenzacita. E ele disse que ia abraçar os apoiadores dele, beijava as crianças. Ele é um populista daqueles clássicos de tirar foto com o bebê no colo. E ele manteve esse discurso por muito tempo, negando o impacto, e as coisas, a realidade mostrou que não é bem assim. Ele diminuiu um pouco o tom negacionista, né? E agora resta ver aí como é que fica a situação. E um país que a gente comentou bastante, não aqui, mas vem comentando muito, é o caso do Equador, né? E principalmente a região de Guayaquil, que assustou todo mundo com os relatos das pessoas mortas dentro de casa esperando serem os corpos saírem pelas equipes de funerárias e mortos nas ruas, e a incapacidade do poder público e de quem faz esse tipo de serviço, não só nos hospitais, já era complicada a situação, mas com o controle dos corpos. Chegou a esse ponto lá no Equador. Sim, essa questão da pandemia expôs aí muitos governos, né? Colocou dentro de um aparelho de raio-x a administração pública desses países da América Latina, né? A gente pode ver com mais nitidez, digamos assim, como cada governante, como cada país está agindo em relação ao seu povo, né? Então... E pegando o exemplo, os exemplos vários que a gente citou, e eu gosto muito da expressão do estadista. Tem gente que, se precisava comprovar alguma postura, comprovou com a pandemia, para o bem e para o mal. E tanto para o bem quanto para o mal, nós temos exemplos à direita e à esquerda, comprovando que não é a ideologia neste momento que vai salvar ou deixar de salvar as vidas.